Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Victor aqui da Medline e nós vamos começar a parte 2 sobre a aula de choque. Então bora pro vídeo. Vamos então começar, pessoal, com a segunda parte dessa aula de choque. Na primeira aula eu estava abordando principalmente sobre os coloides e os cristalóides, que seria a reposição de volume de um paciente que está com choque hipovolêmico. Só que vai chegar um determinado momento que pôr só um cristalóide, por exemplo, repor só um ring lactato no paciente não vai ser o suficiente. Você vai ter que fazer a transfusão de sangue, porque para aumentar a quantidade de hemoglobina, que é a responsável por fazer o transporte de oxigênio. Sem ela não vai adiantar nada. Então, o que está acontecendo? Vai chegar um momento que você está aumentando a quantidade de débito cardíaco. Como que você faz isso? Administrando um cristalóide, administrando ring lactato, por exemplo. Aí o débito cardíaco do paciente aumenta. Só que vai chegar um momento que o débito cardíaco do paciente ele não vai mais aumentar, ele vai começar a diminuir. Por quê? Porque ele ainda continua perdendo sangue. E aí você está repondo o ring lactato, o débito cardíaco está aumentando, só que não está sendo suficiente para garantir uma boa distribuição de oxigênio para o paciente. Quando chegar esse momento, você tem que fazer transfusão de sangue, porque se você faz transfusão de sangue, você aumenta a quantidade de hemoglobina e aí a fórmula volta a aumentar. Então, eu gosto de utilizar esse exemplo como se, por exemplo, imagina que o paciente está perdendo muito sangue e você está repondo só ring lactato para ele. Vai chegar o momento que naquele vaso que está saindo sangue não vai sair mais. Sabe o que vai sair? Vai sair ring lactato. Por quê? Todo o sangue do vaso sanguíneo do paciente já saiu. E você só está repondo o ring lactato, então daqui a pouco vai sair só ring lactato pelo buraco do sangue que está pelo buraco do vaso que está furado. Então, além de repor o ring lactato, além de repor algum cristalóide ou coloide para o paciente, eu uso mais o ring lactato, como por exemplo, que é o mais utilizado em salas vermelhas, a gente precisa fazer a transfusão de sangue, mas normalmente não é a primeira ação, não é a primeira coisa que a gente faz, porque a gente precisa descobrir o tipo sanguíneo do paciente, né? Dentro da solução de preservação do sangue, apresenta o citrato, apresenta o fósforo, a dextrose, a adenina, que são substâncias que não deixam o sangue ficar coagulado, beleza? E lembra pessoal, o paciente politransfundido, ele pode sofrer um processo de hipocalcemia. Por quê? Porque lembra que dentro da bolsa de transfusão tem o citrato. E o citrato, ele é um quelante de cálcio. Ele quebra o cálcio. Então, se o paciente está recebendo muito sangue, é esperado que ele tenha hipocalcemia. Tudo bem? Então, se perguntarem na prova qual é o distúrbio que é esperado num paciente que está recebendo muita transfusão de sangue, é hipocalcemia. E, como eu já disse para vocês, a transfusão de sangue não é a primeira medida que a gente faz. A primeira medida, quando o paciente chega baleado, chega com um acidente automobilístico, é você fazer o ABCDE, estabilizar o paciente, monitorizar o paciente, mas dar volume para o paciente e drogas vasoativas. A transfusão de sangue acaba demorando um pouco mais porque você precisa saber o tipo sanguíneo do paciente. Você não pode dar um tipo sanguíneo do paciente, um O negativo para um O positivo, porque você pode piorar o quadro do paciente. Então você precisa saber o tipo sanguíneo dele. Até que você saiba o tipo sanguíneo dele, demora um pouco de tempo, né? Às vezes não está nos dados, você tem que perguntar para o familiar, tem que buscar nos dados dele. Até que você saiba disso, você já vai ter, com certeza, vai ter que ter dado algum inglactato, algum cristalóide para ele e alguma droga vasoativa, que é o que eu vou abordar aqui para você agora. A droga vasoativa, pessoal, ela serve, olha aqui nessa fórmula em específico. Che Percebem que aqui nós temos o volume sistólico e aqui a pré-carga. Percebe que chega um momento que, conforme eu vou aumentando a minha pré-carga, eu posso aumentar a minha pré-carga fazendo o quê? Eu posso aumentar a minha pré-carga dando volume para o paciente. Chega um momento que não adianta mais eu aumentar a pré-carga.
que eu não aumento mais o meu volume sistólico. Então, nesses momentos, eu tenho que considerar drogas vasoativas. Então, olha aqui, usamos quando o aumento da pré-carga não aumenta mais o volume sistólico, beleza? Nesses momentos, a gente precisa dar drogas vasoativas. Logo de cara, quando o paciente está perdendo muito sangue, a gente vai usar, a gente não vai esperar dar o ring lactato para ver se melhora a PA dele. Não, a gente já dá os dois juntos, ring lactato, droga vasoativa e já chama, opa, qual é o tipo sanguíneo dele para já dar sangue para o paciente, tá? E nós damos essas drogas vasoativas em bombas de infusão com acesso venoso central. Tudo bem? Nós temos dois tipos de drogas vasoativas: a de ação direta e de ação mista. A ação direta, elas são drogas que a gente administra por meio de acesso venoso central. Isso acaba aumentando um risco um pouco de necrose. Lembrando que a gente tem três tipos de acesso venoso central, beleza? A carótida, a subclávia e a femoral. Dentro dessas drogas que podem ser utilizadas no acesso venoso central, nós temos as drogas seletivas e as não seletivas. As seletivas nós temos a dobutamina e a fenilefrina, e as não seletivas nós temos a adrenalina e a noradrenalina. De ação mista são as drogas que a gente usa de acesso venoso periférico, que não tem risco de necrose. Não, essas de ação mista não são utilizadas em casos de emergência, são mais utilizadas em casos de um ambiente controlado, que o paciente, por exemplo, sofreu uma anestesia e você pode utilizar dessas drogas, como, por exemplo, efedrina, etilefrina, para conseguir acordar o paciente após uma anestesia. Tudo bem? Então, as drogas de ação mista são remédios que vão estimular a liberação de catecolaminas endógenas. Tudo bem? Então vamos supor, será que o paciente que sofreu um acidente, ele ainda tem catecolaminas endógenas? É claro que não. Todas as catecolaminas endógenas do paciente já foram gastadas, porque ele sofreu um acidente. Como ele sofreu um acidente, as catecolaminas endógenas dele já foram ativadas e até ele chegar no hospital ele já não vai ter mais catecolamina endógena. Então não adianta eu estimular uma coisa que ele não tem. Por isso que eu uso as drogas de ação direta. Agora, num paciente, por exemplo, que sofreu que está numa cirurgia e que a cirurgia acabou e a anestesia ainda está no paciente, a gente pode utilizar dessas drogas para acordar o paciente mais rápido. Tudo bem? E das drogas, a gente vai falar da fenilefrina, que ela é uma droga de ação direta, mas é uma droga seletiva, porque ela age apenas em alfa-1, realizando apenas vasoconstrição. O problema é que, se ela gera vasoconstrição, ela pode gerar vasoconstrição da minha aorta. Isso vai gerar um aumento da pós-carga. Esse aumento da pós-carga para pacientes cardiopatas pode não ser tão benéfico para eles, já que, por exemplo, um paciente que tem infarto agudo do miocárdio, que demora para ejetar, não que demora, mas que a ejeção de sangue dele já está prejudicada por conta do infarto, imagina se eu aumento a pós-carga. Imagina se eu aumento a pressão na minha aorta. O coração do indivíduo vai ter que vencer a alta pressão da aorta. Só que tadinho do coração, ele já sofreu um infarto. Você está prejudicando a sístole do paciente. Então, por isso que é contraindicada para o paciente que é cardiopata. A dobutamina, não. A dobutamina, ela é um beta-1. Ela aumenta a força de contração do coração. Ela é utilizada principalmente em choques cardiogênicos, aonde o débito cardíaco do paciente está fraco. Lembra que eu abordei isso na aula 1, sobre os 4 tipos de choque que nós temos. E nós temos as outras duas drogas, nós temos a noradrenalina e a adrenalina. A noradrenalina, ela age tanto em receptor alfa e age um pouco no receptor beta, mas ela age preferencialmente no receptor alfa, causando vasoconstrição. Ela é mais utilizada no choque séptico, porque no choque séptico, que é um choque distributivo causado
por vasodilatação, eu trato ele dando noradrenalina. Porque se o problema é a vasodilatação, eu dou a noradrenalina que vai dar uma vasoconstrição. Só que no choque séptico eu não tenho broncoespasmos. Então, por isso que eu dou a nora. A nora vai agir mais no efeito vasoconstritor e tem pouca ação no beta. Agora, quando o paciente tem choque anafilático, aí sim, no choque anafilático, o paciente ele tem que tomar a adrenalina, porque a adrenalina, além de agir no receptor alfa, ela também age bastante no receptor beta, evitando broncoespasmos, beleza? Causando broncodilatação. Então, além da vasoconstrição que a adrenalina vai proporcionar, a adrenalina ela também causa broncodilatação, beleza? Indo contra a fisiopatologia do choque anafilático, que é vasodilatação com broncoespasmos. Então, para evitar essa vasodilatação com broncoespasmos, eu dou a adrenalina, que vai causar broncoconstrição e broncodilatação. Beleza? Então, gravem da seguinte forma: choque anafilático, eu uso adrenalina, que é o que facilita. Eu acho que facilita bastante a vocês decorarem isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da parte 2 de choque. Se inscreva no canal, ative os sininhos, beleza? E compartilhe aí para o seu amigo que está com dificuldade de entender sobre a farmacologia aplicada. E é importante que você se inscreva e ative o sininho, porque na aula da semana que vem, ou logo logo, vamos lançar a aula de antiarrítmico de farmácia aplicada. Tudo bem? Então, para que você consiga acompanhar essa maratona de estudos, ative o sininho que é importante. Tudo bem? Bons estudos, pessoal, e espero você na próxima aula.